É um texto que muitas vezes nós citamos ele, falamos a respeito dele, mas a gente não pode só citar, né, meu irmão? A gente tem que entender. Eu sempre digo que falar por falar, até papagaio fala, não é verdade? É ou não é, meu irmão? Falar por falar, até papagaio fala. O que nós precisamos é entender daquilo que nós estamos falando. E é isso que o Senhor Jesus ele vai fazer nessa noite. Ele vai mostrar para você a palavra dele, vai revelar a você a palavra dele, e eu tenho certeza de que você sairá daqui abençoado. Quem veio para receber a bênção de Deus, diga graças a Deus. Pode ter certeza, o Senhor vai falar ao teu coração, Deus vai falar com você. Agora, uma coisa eu te peço, meu irmão, a revelação que Deus te der, guarde, segure, não deixe escapar, não perca aquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus porque nós não seguramos a palavra, a revelação do coração. E a Bíblia ela fala lá em Mateus, né? A Bíblia fala que quando a palavra ou a semente ela é semeada, ela é lançada, as aves dos céus, que simbolizam os demônios, vêm e roubam aquela palavra. Não deixe o diabo roubar a direção de Deus, não. Ele vai fazer de tudo para você não entender. Ele vai fazer de tudo para você não compreender. Ele vai tentar te atrapalhar de todo jeito, com barulho lá fora, com pessoas ao seu lado conversando. Ele vai tentar te atrapalhar de todos os jeitos. Cabe você não permitir que o diabo te atrapalhe. Amém? Diga graças a Deus. Olha para o seu irmão aí do lado e fala: meu irmão, não deixa nada te atrapalhar, não. Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 18, vamos lá para o verso de número 21. Provérbios capítulo 18, verso de número 21. Diz assim, presta muita atenção nisso. Diz da seguinte forma: a morte e a vida estão onde, meu irmão? No poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Para um minutinho. O que eu quero que você entenda, a orientação que Deus quer dar a você nessa noite, ela é muito simples. Qual tem sido o seu discurso? O que você tem dito? O que você tem falado? A Bíblia fala que as nossas palavras devem ser condizentes com a palavra de Deus. Será que o nosso discurso ou a nossa confissão tem sido a mesma que a palavra nos ensina? Ou nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, ouvindo a palavra dele, ouvindo a voz do Espírito Santo, e com os nossos lábios falando algo totalmente diferente? Qual tem sido o seu discurso? Olha para o seu irmão e pergunta isso para ele. Fala: meu irmão, o que você tem dito? Qual tem sido o seu discurso? O que você tem confessado com os seus lábios? Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, na realidade são sementes que plantamos na nossa própria vida. E tem muitas pessoas querendo alcançar a bênção de Deus, querendo alcançar milagres, mas semeado na própria vida maldição. Tem muita gente, meu irmão, que tem condenado a vida, a própria vida, ao fracasso por causa de suas palavras. Nós devemos prestar muita atenção naquilo que falamos, porque as nossas palavras, muitas vezes, elas podem, aliás, as nossas palavras não, a nossa boca, muitas vezes, pode ser uma ferramenta do inimigo. O diabo, muitas vezes, ele usa os nossos lábios para trazer para a nossa vida problema, para trazer para a nossa vida dificuldade. Tem muita gente plantando, semeando na própria vida a maldição, e às vezes, e isso é o pior, às vezes nem percebe. Tem pessoas, meu irmão, que já está tão acostumada a um discurso errado, a uma conversa errada, a falar aquilo que não deve, que nem percebe quando pronuncia algo que desagrada a Deus. E quando eu falo isso, eu não digo só em relação a dizer coisas
pecaminosas, palavrões. Não, não é nada disso. Muitas vezes nós confessamos fracasso com os nossos lábios. E o diabo então se apropria dessa palavra que nós falamos, que nós proferimos, e trabalha na nossa vida. Novamente faço a pergunta para você: o que você tem confessado? O que você tem dito? Será que você tem dito que a sua vida é uma bênção? Ou será que você tem dito que a sua vida é uma maldição? Porque aquilo que você fala a respeito de você mesmo é a realidade que você vive. Muitas vezes nós não entendemos porque tanta coisa ruim acontece, porque tanta coisa errada tem acontecido. Problemas atrás de problemas, dificuldades atrás de dificuldades, mas a razão principal, na maioria das vezes, são as nossas palavras. Nós atraímos os problemas, nós confessamos a derrota, nós confessamos o fracasso. Porque não é o que está escrito? Vamos ler novamente o verso 21, 18 e 21 de Provérbios, diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da onde? Da língua, daquilo que falamos, não é assim? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Meu irmão, o fruto, ou seja, aquilo que nós vivemos, é justamente aquilo que pronunciamos com a nossa boca. As nossas palavras têm a capacidade de atrair a bênção de Deus ou a maldição, de acordo com aquilo que nós falamos. Tem muita dona de casa, por exemplo, tem muitas esposas amaldiçoando o seu marido, amaldiçoando os seus filhos. Tem muito pai de família amaldiçoando o seu trabalho, a sua própria vida, e ainda não se deu conta disso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você fala. Não dê ferramentas para o diabo trabalhar na tua vida, e às vezes nós fazemos isso. Nós damos armas para o inimigo lutar contra nós. Porque, meu irmão, não adianta nada você vir para a casa de Deus, você vir para a igreja, aqui dentro louvar a Ele, glorificar a Ele, dar aleluia, glória a Deus, cantar, se alegrar, se daquela porta para fora o que sai da sua boca são palavras de maldição. Se daquela porta para fora o que sai da sua boca são palavras de derrota, confissão de derrota. Tem gente que chega ao extremo, e nós falamos isso essa semana, tem gente que chega ao extremo de adotar para si uma doença. Ai, minha dor de cabeça, ai, minha bronquite. Quem está entendendo, diga graças a Deus. A pessoa, ela adota para si o problema. Cuidado. O diabo, ele está à nossa volta. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Lá em Jó a Bíblia fala, o Senhor confirma isso perguntando para ele: de onde vem Satanás? E ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Ele estava em volta das pessoas. E por que ele anda ao nosso derredor? Ele anda à nossa volta admirando a nossa beleza? Não, ele anda à nossa volta procurando oportunidades para entrar na nossa vida, para roubar, para matar e para destruir. E tem acontecido isso na vida de muita gente, meu irmão. Tem muitas pessoas armando o inimigo e enfrentando as consequências dessas armas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, não dê armas ao seu inimigo. Não dê armas para o seu inimigo. Não deixe ele lutar contra você com as armas que você dá para ele. Pelo contrário, desarme o inimigo. Mas pastor, de que maneira que eu faço isso? Confessando a palavra de Deus, confessando, falando aquilo que o Senhor diz a teu respeito. Em nenhum momento você encontra na Bíblia Sagrada Deus falando que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você é doente, que você é um miserável. Ou encontra, meu irmão? Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Sagrada Deus amaldiçoando você. Porque se Deus não faz isso, por que então que nós vamos fazer? Se Deus ele não usa nenhum tipo de palavra negativa, de frase negativa contra nós, por que nós então vamos usar essas frases, essas palavras contra a nossa própria vida? O que você fala é o que você vai colher. A morte e a vida estão no poder da língua. É simples assim.
É simples assim. A morte e a vida estão no poder da língua. Lá em Deuteronômio a Bíblia fala, o Senhor Deus ele fala que coloca à nossa disposição a bênção e a maldição. Nós escolhemos o que queremos. E uma das formas que usamos para escolher é segundo aquilo que nós confessamos com os nossos lábios. Então, meu irmão, para de ficar amaldiçoando a própria vida. Para de atrair para você problema, de atrair maldição, de confessar aquilo que é negativo. Às vezes nós confessamos muita coisa negativa. A gente vai, por exemplo, começa um propósito na igreja, mas lá no fundo a gente já diz, não sei se vai dar certo, não, vou tentar mais uma vez. Isso é confessar o negativo, e o negativo é a porta que o diabo quer para entrar na tua vida. O próprio Senhor declara que sobre todas as coisas nós somos mais. Confesse isso, meu irmão. Comece a confessar isso. Mesmo que a coisa esteja dando errado, mesmo que o mundo esteja desabando, comece a dizer: em Cristo eu sou mais que vencedor. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Amém, gente? Diga graças a Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o homem de Deus fala as palavras de quem? As palavras, bem alto, as palavras de Deus. O homem de Deus, ele confessa as palavras de Deus. Vai lá para o Evangelho de João, capítulo de número 3. Você vai encontrar esse texto lá, João capítulo 3. Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo de número 3, verso de número 34. João, capítulo 3, verso 34. Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que está escrito aí. Vamos ler todo mundo junto? Sim ou não? Eita glória. Quem vai ler comigo, diga graças a Deus. Bem alto, meu irmão. Diz assim, porque aquele a quem Deus enviou fala o quê? As palavras de Deus. Meu irmão, aquele a quem Deus enviou. E quem foi a quem Deus enviou? Somos nós. Somos aqueles a quem Deus enviou, aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus nomeou. Então a nossa palavra, o nosso discurso tem que ser segundo a palavra de Deus. E em nenhum momento você encontra a vida do Senhor palavra negativa, palavra de derrota, palavra de fracasso. Isso significa que o nosso discurso deve ser o mesmo do Senhor. Não, pastor, mas o negócio está complicado, as coisas estão apertando, as coisas estão difíceis. Meu irmão, confesse o que Deus fala a teu respeito. Fala aquilo que Deus declara a teu respeito. Não aquilo que o mundo mostra, não aquilo que o homem fala, mas o que Deus fala. A Bíblia é bem clara nisso. O homem de Deus fala, confessa, pronuncia as palavras de Deus. Não é a palavra da igreja, não é a palavra do pastor, não é a palavra do médico, não é a palavra do patrão, do vizinho, da vizinha, não. É a palavra de Deus. É o que Deus fala a teu respeito. É o que Deus mostra, revela a teu respeito. Então pare de aceitar o fracasso, a derrota com os lábios e comece a confessar a vitória. Amém, gente? Diga graças a Deus. Chega em casa, o marido está lá, mais para lá do que para cá. Você olha para ele, ao invés de brigar com ele, amaldiçoar a vida dele, você olha para ele e diz: esse homem é uma bênção em nome de Jesus. A mesma coisa a esposa, chega em casa, a esposa está lá toda brava, de cabeça virada. Os filhos, ao invés de amaldiçoar e sair brigando, xingando, gritando, abençoe a vida deles, é uma bênção no nome de Jesus. Amém, gente? No trabalho, a mesma coisa. O patrão está pegando no pé, o colega está enchendo as paciências. Ao invés de brigar, abençoe a vida dele, abençoe a vida do colega de trabalho, do parceiro de trabalho ali. No trânsito, principalmente, a mesma coisa. Levou uma fechada, ao invés de xingar o camarada, abençoe a vida dele, porque se ele fez isso, ele está precisando de Deus na vida dele, de atenção. Amém, gente? O homem de Deus fala as palavras de Deus. Agora, e quem não é de Deus? Ou quem não tem Deus ou temor de Deus no coração?
Vai lá para João, ainda Evangelho de João, em nome de Jesus, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. É só ir algumas páginas para frente aí. Olha o que Jesus ele fala aqui, presta atenção nisso. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Isso aqui você tem até que grifar na tua Bíblia. João capítulo 8, verso 43. 8:43. Grife na sua Bíblia isso. Olha o que Jesus ele diz aqui, ele fala aqui, ó, presta atenção. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não puderdes ouvir a minha palavra? Verso 44, é aqui que eu quero que você preste atenção. Vós tende por pai ao diabo. Jesus amado, meu irmão, presta atenção nisso aqui. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Aqui ele falava com um grupo de pessoas, mas essa palavra hoje é para mim e para você. Você está entendendo? Essa palavra aqui ela é para mim e é para você. Olha o que ele fala aqui. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando o nosso discurso não é segundo aquilo que Deus fala, deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser filhos de quem? Fale bem alto, meu irmão, não tenha medo de falar o nome do bicho não, que isso não vai te trazer problema não. Quando nós deixamos de falar a palavra de Deus, passamos a ser filhos de quem? Do diabo. Porque ele é o pai da mentira. E quando deixamos de confessar a palavra de Deus, nós entramos no erro da mentira, de confessar a mentira. É muito sério isso aqui. É muito sério. Quando você olha para uma situação na sua vida e fala que não vai conseguir, você está mentindo. Porque a Bíblia diz que Jesus ele já venceu por você. Quando você olha para uma doença e acha que não tem cura, você está mentindo. Porque Jesus já carregou essa doença por você. Quando você olha para o teu marido ou para a sua esposa e acha que ele ou ela não tem jeito, isso é uma mentira. Porque Jesus morreu por eles ali na cruz do Calvário. Quando o nosso discurso, meu irmão, não é segundo a palavra de Deus, deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser filhos do inimigo. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Vós tendes por pai o diabo. Porque o diabo, pai da mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Faço novamente a pergunta para você: qual tem sido o seu discurso? O que tem saído dos seus lábios? O que você tem confessado? Será que aquilo que você tem falado, meu irmão, é condizente com a palavra de Deus ou com a vontade do inimigo? Muitas vezes nós deixamos o diabo fazer da nossa boca uma ferramenta contra nós. Não permita isso acontecer. Amém? Diga graças a Deus. Comece a confessar a palavra de Deus, meu irmão. Comece a confessar aquilo que Deus fala a teu respeito, a palavra dele. Posso tudo, porque o Senhor me fortalece. Amém? Amém, gente? Quem entendeu, diga graças a Deus. Coloque essa palavra no teu coração. Não deixa o diabo usar mais a sua boca, não. Não deixa mais ele usar os seus lábios, não. Ele vai vir com essa mentira de que você não pode, que não dá, que não tem jeito. Repreenda. Fala: diabo, você está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito essa conversa sua, não. Eu não aceito essa palavra sua, não. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Amém? Nele nós somos mais que vencedores. Então não permita o diabo usar a sua boca para falar que não tem jeito, para falar que não dá, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Muito menos para falar que a sua família não presta, que seu marido não presta, seu filho, a sua filha, a sua esposa não presta. Para com isso.
mesmo a circunstância sendo contrária, olha para a tua família e fala: eles são uma bênção no nome de Jesus. Amém? Porque você vai colher aquilo que você plantar com a sua língua, com os seus lábios. Diga graças a Deus. Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, bem forte.